E aí pessoal do Mundo Carro, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um carro que eu sou apaixonado, gosto demais e tem muita gente também que gosta muito desse carro, além dos que ainda querem muito ter esse carro. Bom, hoje eu vou falar do Pajero TR4, tá? É um carro valente, ele nasceu no Brasil em 2003, a primeira geração. Foram no total 3 gerações, né, que foi de 2003 a 2015. Então de 2003 a 2006 foi a primeira geração, de 2007 a 2010, 2009, 2010 foi a segunda geração, e de 2010 em diante, 2015, foi a terceira geração. Ele, durante esse tempo, ele teve motor a gasolina só, né? Na verdade o motor ele é o mesmo para os 3 modelos. Tudo no carro é praticamente o mesmo para os 3 modelos. É que com o passar dos anos foram melhorando algumas coisas, mas basicamente o carro inteiro é o mesmo. O motor ele é um 2.0, 4 cilindros, 16 válvulas. Na primeira geração, que era apenas gasolina, ele rendia 131 cavalos com 18 kg de torque. Depois, quando ele virou flex, ele manteve no início esse motor números bem próximos, e aí na terceira geração ele mudaram a taxa de compressão desse motor e ele passou a oferecer 140 cavalos no etanol e 135 cavalos na gasolina. O torque se tornou em 22 kg de torque para o etanol e 20 kg de torque para a gasolina. Bom, o motor, eu vou ser bem sincero, ele atende muito bem o carro, mas ele é um pouco fraco, tá? É um carro que, se você colocar na rodovia, você mantiver uma velocidade aí de 110, 120, por exemplo, ele vai ficar jogando terceira, joga quarta, joga terceira, joga quarta, quando você solicitar um pouquinho mais. O câmbio, ele é um câmbio de 4 velocidades, que se for o caso da versão automática, ele tem 4 velocidades. Se for o caso da versão manual, aí são 5 velocidades, tá? O câmbio de 4 velocidades, ele tem as marchas muito longas. Então ele sofre, como eu disse, ele sofre um pouco na rodovia e aumenta um pouco o consumo do combustível. Já que eu falei de consumo, um ponto negativo desse carro é o consumo, tá? Depende também do que você está acostumado, né? Então, por exemplo, a época dizia que era um carro que fazia de média 8,5 na gasolina na cidade e chegava até 11 km com litro na estrada, coisa que dificilmente você vai fazer. É um carro aí que, se você pegar a terceira geração, que é a versão Flex, proprietários dizem que na cidade, usando etanol, chega a fazer 4,5 km com litro ou menos, depende do uso, e para a estrada fica em 7 km com litro no etanol. Na gasolina ele já fica entre 6, em torno de 6 para a cidade, e na estrada eu já consegui fazer, viajando com 2 modelos diferentes, em torno de 10, 10,5, tá? Óbvio que numa tocada mais tranquila, né? Sem pressa para chegar. Um ponto muito positivo desse carro é que ele é um Jeep raiz, digamos. Ele é todo rústico, né? Ele não tem tecnologia, ele é todo bruto, uma suspensão reforçada, o motor, apesar de ser um pouco fraco, ele é muito robusto, ele tem uma durabilidade muito boa, o câmbio também é bruto, ele tem uma tração muito interessante, que até o vídeo da tração eu tenho já nos meus vídeos, um vídeo só explicando como funciona a tração do Pajero TR4. Aí vocês podem dar uma olhada lá no canal, tá? Então eu vou dar uma pincelada. Ele tem na opção de tração 4 opções de tração. Então você pode usar em 4x2, 4x4 no dia a dia, 4x4 com bloqueio central para terrenos escorregadios ou ainda acionar reduzida. E aí você vai encarar com muito mais facilidade terrenos muito íngremes ou transpor uma água. E para isso a reduzida vai te ajudar bastante, tá? A tecnologia, como eu falei, ele não tem muita. Então é um carro que, infelizmente, até quando ele parou de ser produzido em 2015, ele não tinha controle de tração. Então isso vai atrapalhar um pouquinho, dependendo do off-road que você for fazer, dependendo da situação que você entrar, você vai ficar preso por não ter um controle de tração, ou um bloqueio no diferencial traseiro, ou um bloqueio no diferencial dianteiro, ou ainda um diferencial com desvio limitado. Tá? No caso da Mitsubishi, quase todos os carros tinham esse sistema de desvio, de bloqueio de diferencial limitado. O Pajero TR4, acho que era, se eu não tiver enganado, o único que não tinha. Então, se você der o X com o carro, por exemplo,
que, para explicar de uma forma bem simples, é quando duas rodas na diagonal ficam com o peso do carro e nas outras duas rodas na outra diagonal ficam sem aderência. Então só giram essas duas rodas que estão sem aderência. Então se você tivesse um controle de tração, se você tivesse um bloqueio dianteiro ou traseiro do diferencial, se você tivesse um diferencial com desvio ilimitado, ele te tiraria dessa situação. Como o Pajero TR4, nenhuma versão veio com essas funções, você vai ficar preso no X. E aí vai precisar da sua habilidade para saber se você precisa dar um pouquinho de embalo, a medida do embalo para não ter risco para você e para o carro, para não quebrar nenhuma parte do carro. Então ali no momento você vai ter que decidir e ver o que vai ser melhor para você superar esse obstáculo. Por isso que eu falei que ele é um Jeep raiz, porque ele não tem tanta tecnologia. Então vai muito da habilidade do motorista. O tanque de combustível, ele na primeira versão, ele tinha 53 litros. É um tanque pequeno para um carro que bebe muito. Então você tem autonomia, como a versão era só gasolina, as viagens que eu já fiz, quando dá 300 km já começa a procurar um posto, porque com 350 mais ou menos ele já acende a reserva. Tá? Então a autonomia é bem baixa para esse carro, então para a estrada tem que ficar se policiando aí. Só que ele tinha a versão long range, então você conseguia na época comprar um Pajero TR4 com um tanque maior. E aí os números são um pouco complicados, tá? Eu já vi manual dizendo que a long range tinha 89 litros, lugares especializados dizendo que o tanque tinha 91 litros. Então, não sei exatamente falar qual é a litragem, porque até hoje eu não consegui encontrar o número exato, tá? Mas, resumindo, você praticamente, com a versão long range, você quase dobrou a capacidade do tanque, então a sua autonomia fica melhor. Mas também, na hora que você for encher esse tanque, vai pesar no bolso. Nas versões seguintes, ou seja, na segunda e terceira geração, a Mitsubishi mudou um pouco o tanque, então o tanque começou a vir um pouco maior. Ele começou a contar com 72 litros, tá? Então isso corrigiu o fato do problema da autonomia, né? Mas o consumo continuou igual ou até um pouco pior. Porque na segunda geração, quando veio o motor flex, você tem o motor flex ele está ajustado para ambos os combustíveis. Então ele não rende tanto com álcool e não economiza tanto com a gasolina. Já o motor só a gasolina ele é mais econômico. Claro que a diferença no fundo não é tão grande assim, mas ela existe. Tá? Então se você está realmente muito preocupado com o consumo de combustível, pega as primeiras gerações que ela é um pouco mais econômica. E de preferência a mecânica, né? O câmbio mecânico. Mas se você não está preocupado e prefere um carro mais novo, dá uma olhada nas próximas gerações 2 e 3, que já possuem um motor flex com um tanque de combustível um pouco maior. O que está chamando muito a atenção dos apaixonados por off-road e carros 4x4 é que hoje o Pajero TR4 está com um custo-benefício incrível para o que ele oferece. Então você pode pegar qualquer outro 4x4, óbvio que eu não estou falando daqueles bem mais antigos, das décadas de 70, 80, tá? Eu estou falando de carros da era 2000 já. Então o custo-benefício dele é muito interessante, porque você já consegue encontrar esses carros, obviamente tem que ter um cuidado na hora da compra, mas abaixo de 20 mil reais. Um carro que te oferece um 4x4, um carro que já tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, trava, câmbio automático, então o custo-benefício dele é muito bom. Então você consegue encontrar modelos que começam em menos de 20 mil reais e as últimas versões de 2015 você consegue encontrar beirando ou até passando os 50 mil reais. Eu vou citar agora aqui alguns pontos positivos e negativos, claro que não são todos, mas são os principais que eu vejo, tá? Então, 3 pontos positivos desse carro. A opção de tração 4x4, acho que é o primeiro ponto positivo dele. O custo-benefício também é um positivo muito bom. E a resistência, tanto de motor, como câmbio, como de tração. Suspensão, passando pelo carro geral, ele é um carro bem resistente. Falando um pouquinho agora dos pontos negativos, eu listei 4. Tá? Então nós temos ali, o espaço interno é muito pequeno. Como ele é um carro compacto, as duas pessoas da frente vão bem confortáveis, mas se elas forem grandes atrás, é quase impossível de andar ali atrás. Se você pôr o banco todo para trás, não cabe a perna direito. Então o espaço interno é bem prejudicado. Como eu acabei de falar, como é um carro compacto, o porta-malas também é pequeno.
Ele tem aproximadamente 312 litros e ele é raso, tá? Então não tem muito espaço. Obviamente que depende do tamanho da sua família, ele vai te atender muito bem. Mas se você colocar mais que 2 pessoas, e depende do que você for levar, vai faltar espaço. Outro ponto negativo que eu já comentei é do motor. Então, dependendo do seu uso, vai faltar motor. Se você é uma pessoa que vai rodar só na cidade ou só no campo, ele vai atender super bem. Mas se você precisar pegar alguma estrada e quiser andar em velocidades superiores a 90, 100 km por hora, em ultrapassagens você vai sofrer um pouquinho. E o último ponto negativo que eu vejo e que eu já comentei também é o consumo, que é um consumo um pouco elevado, mas sinceramente, se você levar em consideração o preço que ele está custando e tudo que ele oferece, não é um consumo tão ruim assim, tá? É que vai depender muito da sua manutenção, a manutenção do seu carro, como é que ela está, dependendo muito do seu uso, qualidade de combustível e principalmente de como você utiliza ele, né? Bom, falando um pouquinho de suspensão, ele possui a suspensão dianteira do tipo McPherson, que é uma suspensão independente, e a suspensão traseira é um eixo rígido, né? É aquele famoso eixo rígido com um diferencial no meio, com molas helicoidais. Então é uma suspensão que articula muito bem no off-road e ela é confortável, ela não é uma suspensão dura. Um ponto que o pessoal comenta é que se você coloca um pouco mais de carga e tiver com a suspensão original, ela costuma dar fim de curso, né? Então o pessoal costuma fazer um lift ou colocar molas um pouco mais reforçadas com amortecedores diferentes para poder reduzir esse problema. Mas é só um detalhe. Os freios, ele possui, dependendo da versão mudou, então a primeira geração você tinha freio a disco na dianteira, freio a tambor na traseira. Na segunda e terceira geração ele passou a ter freio a disco nas 4 rodas, com discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira. Mas freio nunca tive problema e nunca vi um problema, são freios excelentes. Falando um pouquinho de segurança, ele possui airbags frontais, né, que são 2, então o airbag do motorista e o airbag do passageiro. Nas versões mais simples, ele vinha com um airbag apenas do motorista, mas eu nunca vi esse carro. Acho que são números bem reduzidos, porque todos que eu vi até hoje são os 2 airbags frontais. Ele também possui sistema de freio ABS, né? Então te garante uma boa frenagem, independente se é no asfalto, na chuva, na lama, na terra. Então é um carro bem seguro nesse ponto. Ele possui, desde o começo até o final, ele possui a direção hidráulica. É uma direção, se você comparar com as direções hidráulicas ou elétricas recentes, não é uma direção leve, mas tá ótimo, né? Para o Jeep porque ele oferece, é uma direção bem interessante. Eu vou comentar sobre um assunto que tem até muita dúvida, que é sobre o overdrive, tá? Então esse carro, obviamente na versão automática, que só possui overdrive, ele tem 4 marchas. Então ali no câmbio você tem o D de drive, abaixo o número 2 e abaixo o low, que é o L. Se você coloca no L, no low, ele vai manter o carro em primeira marcha. Se você coloca no 2, ele vai alternar entre primeira e segunda marcha. Se você coloca no drive, ele vai alternar da primeira até a 4ª marcha. Mas se você estiver descendo uma serra e a segunda marcha for muito amarrada e a 4ª marcha estiver ganhando velocidade, para você não ficar usando muito freio e superaquecer o sistema, você tem o botão overdrive, que fica na própria alavanca, embaixo do botão para poder movimentar a alavanca. O que acontece? Quando eu aperto esse botão overdrive, eu estou desligando a 4ª marcha. Então ele vai alternar entre primeira, segunda e terceira. Então para que serve isso? Nessa descida de serra, você que estiver em 4ª marcha, por exemplo, e o carro continua ganhando velocidade e você tem que frear muito, é só você desabilitar a 4ª marcha, desligar o overdrive, que ele vai manter a terceira. Ou melhor, de primeira a terceira, e você consegue fazer um freio motor melhor e usar menos o freio, né? E outro ponto também que ele é utilizado, como exemplo, é numa ultrapassagem. Então vamos supor que você está atrás de um caminhão, por exemplo, e você tem um curto espaço de tempo para fazer uma ultrapassagem. Se você estiver em drive, a hora que você pisa, o carro tem que fazer aquele pensamento, pô, a 4ª é muito, vamos jogar uma terceira. E até ele jogar uma terceira e começar a desenvolver velocidade, ganhar giro, você às vezes perdeu essa janela. Então o que você faz? Você já aperta o botão, já faz o carro engatar a terceira, para a hora que aparecer a janela o motor já está cheio. É só você fazer a ultrapassagem com mais segurança, então você desenvolve essa velocidade mais rápido. Claro que se você tiver uma velocidade muito baixa, a terceira não é suficiente. É bom você jogar a segunda, tá? Dependendo da situação. Um ponto legal desse carro é que por ser um SUV e por ser um pouco mais alto,
ele se preocupou com o acesso das pessoas ao interior do carro. Então você vai ver que você tem apoio de braço, né, que é o PQP, tanto para frente, para você conseguir entrar de forma mais fácil, quanto lá para trás, sem encontrar o PQP ainda de conforto, que você apoia o braço. Isso é um detalhe bem interessante. Outra coisa, como eu disse, ele é um carro com pouca tecnologia, então ele não possui computador de bordo. Então ali no painel, entre o velocímetro e o RPM, possui apenas trip A e trip B, e o odômetro total, nada mais além disso. E no painel do lado direito, em cima do rádio, você possui ali temperatura externa, relógio e data. Nada além disso. Bom, para resumir então, pessoal, é um carro com um custo-benefício excelente para o que ele oferece. Ele tem a opção de 4 opções de tração, ele tem um conforto interessante para a categoria. Então, se você tiver ciência do espaço interno, que não é tão grande, do porta-malas, que é pequeno, do motor, que além de ser um pouco gastão, falta um pouco de potência, se você tiver ciência desses pontos, e isso não for um problema para você, você vai ser muito feliz com esse carro, tá? Porque ele é um carro, como eu disse, robusto, que encara muita estrada ruim. Off-road também, tem cada vez mais adeptos ao carro, porque você consegue fazer diversas coisas nele, como lift, colocar pneu um pouco maior, snorkel, um para-choque, guincho, você consegue instalar tem diversos itens para serem instalados nesse carro. Bom pessoal, então essa foi minha avaliação do Pajero TR4, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem perguntar. Se você não conhece o canal, espero que você tenha gostado e comece a seguir nosso canal, se inscreva no canal Mundo Carro. Não esqueça de dar o seu like, tá? E nos vemos na próxima. Obrigado pessoal!